Aí, meus queridos, algumas adaptações de exercícios para substituir a musculação, principalmente nessa época. Vamos lá? Tríceps com apoio do banco. Quanto mais descer, melhor. Cuidando para não flexionar demais os cotovelos, mantendo eles aduzidos. Cuidar os ombros. E a tensão e a força que tu imprime na execução é que faz a diferença. Tô com um pouquinho com o deltoide machucado, aí não posso descer tanto. Bíceps supinado. O halteres, quando chega na parte de cima, ele está horizontal. Da mesma forma, não interessa o peso, e sim a concentração que tu executa o movimento. Isso é o mais importante, ou seja, qualidade na musculação é melhor que quantidade. Cuida se o abdômen está contraído, não encaixa demais o quadril. Repetindo o exercício anterior, posicionei mal a câmera e aí ficou cortado, mas dá para identificar. É o trabalho de tríceps. Observe que o ângulo não deve passar muito de 90 graus para não machucar a articulação. A concentração e a força que tu imprime é muito mais importante do que a força do peso que tu coloca. O trabalho de bíceps ficou cortado aqui, mas da mesma forma é supinado. Começa numa posição lateral do corpo e quando o supino chega a 90 graus, ele está virado horizontalmente. Eu gosto de fazer com a perna uma na frente ou atrás, e aí tento trocar um lado e outro para não viciar, no movimento. Uma leve inclinação no tronco à frente ajuda também no equilíbrio e também para proteger a lombar. O exercício pode ser executado mais lento. Aqui era para o vídeo não ficar tão extenso, então eu fiz um pouco mais rápido. Como o vídeo ficou cortado, não vai dar para perceber, mas ao mesmo tempo que eu estou alongando aqui os adutores das coxas, eu estou alongando o tríceps e o bíceps, que foi os dois, o grupo que foi trabalhado. O músculo a ser trabalhado agora são os deltoides, agora a porção da frente, ou seja, deltoide anterior. Mantenha o abdômen contraído, não flexiona os cotovelos, porque senão pega o bíceps também. Parte posterior, eu gosto de fazer com uma perna mais na frente, outra mais atrás, porque isso ajuda na postura. Um dos melhores trabalhos para mim de deltoide posterior é esse. E deltoide era um músculo que eu tinha muito pouco desenvolvido. Ainda tenho que trabalhar mais. Não mexer o tronco. E agora, como eu tinha um halteres, tem só um halteres, então eu vou fazer individual. A parte medial de um dos braços. Deixei o braço de apoio no ombro, mas ainda estou mexendo um pouco as costas, não deveria mexer. Sinal que o halteres está pesado. São 2 anilhas de 3 quilos cada uma, mais a barra, 2 quilos por volta disso mais ou menos, daria 8 a 9 quilos. Então isso é muito pesado. E se tu tem 2, um em cada mão, ele fica mais fácil, porque um faz contrapeso, dá o equilíbrio e dá a base para o outro. Então o ideal seria aqui diminuir um pouco o peso, para manter as costas e não
mexer outro grupo a não ser o deltoide medial. Você sabe que o deltoide são 3 porções: anterior, posterior e medial. Outro trabalho de tríceps, inclina um pouco o tronco à frente, mantém o cotovelo num ângulo e não mexe, não altera esse ângulo e vai trabalhando o antebraço. E isso, como vocês estão vendo, está trabalhando o tríceps. Simultaneamente, eu passo o halteres para cima e desenvolvo o trabalho de tríceps, fazendo a força de baixo para cima. Cuidem a postura, mantenham as costelas fechadas, abdômen contraído, cuidem a lombar. Eu forço um pouquinho a minha lombar porque eu tenho uma contração, então é importante eu voltar a ter aquela curvatura normal da lombar que todos têm. Isso o balé me tirou um pouco, de tanto trabalhar contraído. Agora o outro braço. Isso no exercício anterior do deltoide posterior que eu falei para vocês. Se vocês flexionarem o cotovelo, vocês vão estar trabalhando o tríceps, que é o caso agora, e não o deltoide, né? Levo acima, só vim à frente para vocês perceberem e notarem um pouco o músculo que está sendo trabalhado, mas o ideal é não se movimentar durante a execução de flexão, extensão, principalmente de contração da musculatura. É um trabalho que eu gosto bastante. Se a anilha fosse mais pesada, poderia fazer segurando uma das partes, simultaneamente os 2 braços. É um exercício para fortalecimento de parte anterior, medial, lateral e posterior de coxas. Eu gosto muito porque eu sou bailarino, professor de dança, né, dançarino, então isso aqui já trabalha a flexibilidade, a força, a contração e principalmente o equilíbrio. Contração anterior, flexão do quadril, e ainda desenvolvo o famoso développé. Aqui como se estivesse na musculação fazendo chuta-chuta. Eu fiquei 10 tempos em equilíbrio, sustentando, com contração, flexão do quadril e depois desenvolvendo a extensão nos joelhos. Agora a outra perna, vejam que eu mantenho os braços em cima, que isso me ajuda a manter uma postura e estou trabalhando também um pouco do ombro, bíceps. Tentem manter a força no abdômen. Trabalhamos a parte anterior da coxa. Agora a parte lateral. Abdução. Crio um braço, né, para manter o equilíbrio. Esse tipo de braço, como sou dançarino, bailarino, já tinha dito, me ajuda, né? E fica um desenho bem bonitinho do bíceps ali, se vocês notarem. Aqui estou trabalhando o músculo que faz a abdução da coxa e agora estou estendendo, fazendo um chuta-chuta lateral. Mantenha a força abdominal. Eu fiz 10 tempos sustentando e 6 repetições desenvolvendo essa extensão. O outro lado. Esqueci de falar nos outros exercícios que eu gravei uma vez só, mas eu fiz 3 séries de cada um. Isso é importante, a repetição, a continuidade. E podendo cada um contrair e trabalhar mais, melhor ainda. Agora a parte posterior, já trabalho a parte posterior da musculatura da coxa e simultaneamente um pouco de glúteo. Criei um outro braço também que me ajuda a dar um equilíbrio. E ainda faço a extensão dessa coxa. Vai trabalhando posterior e agora mais glúteo. Força no abdômen. O outro lado a mesma coisa. Como eu disse para vocês, o equilíbrio que eu estou trabalhando aqui talvez torne o fator mais importante nesse exercício. Como bailarino, deveria manter as costas mais estendidas. Ainda fortalecendo parte anterior, posterior, lateral, medial das coxas e glúteo.
o famoso agachamento, aqui deslocando. Eu confesso para vocês que não é um trabalho que eu gosto muito de fazer, aqueles agachamentos com peso, me machuca a lombar, enfim, eu prefiro fazer esse que é móvel, a gente se desloca, né? Se diverte um pouco mais e trabalha bastante. A perna da frente eu estou trabalhando a parte anterior, a parte de trás, a posterior, a perna que fica atrás e glúteo. O ideal são 10 passos com cada perna, mantendo essa flexão, e se for mais lento, melhor ainda. Se você não quer desenvolver tanto essa musculatura, faça um pouco mais rápido. Fica um trabalho mais aeróbico. Complementando, deveria ter uma respirada, um descanso, mas com uma filmagem para não ficar muito extensa. Aí o agachamento sem peso, usando a contração e a força. Como eu sou bailarino, eu tenho de uma certa forma, esse domínio de fazer a contração mesmo sem usar o halteres, o peso. Executando a dificuldade para levantar, tracionando, pressionando. É um trabalho que desenvolve a parte anterior de ambas as pernas, mais o glúteo, principalmente a parte lateral, o grande glúteo. Se deixar um pouquinho a lombar curvar, você vai estar trabalhando, fortalecendo a parte lombar. Isso é muito bom também. Cuidando, não pode relaxar o abdômen. Aliás, abdômen, vocês sabem quando é que vocês relaxam? Esse exercício eu esqueci, mas é um trabalho de fortalecimento de tríceps, mas muito mais peitorais, né? Então, estou fazendo frontal para vocês verem. O ideal é baixar um pouco mais. Estou usando esse suporte porque ajuda a não machucar a mão, e essa fase também, colocar as mãos no chão, melhor, protege. Força no abdômen, glúteo, contrai. Pode-se baixar um pouco mais do que eu estou baixando. É o que eu falei para vocês. Eu tenho meus 2 deltoides, uma vez eu machuquei, então eu tenho uma dificuldade para passar, descer um pouco mais. Como esse último que eu fiz agora ficou bom. Acho que não demonstrei direito, então estou fazendo agora lateral para vocês verem melhor, né? Observem que dá para encaixar um pouco mais o quadril. Bem verdade que o popô, a lombar, tudo isso faz parte do nosso corpo, né? Não tem necessidade de ficar uma tábua de passar roupa. Principalmente na subida, a extensão dos cotovelos é onde se trabalha mais. Pois então, essa parte da aula agora, desse trabalho de musculação adaptada, eu dedico ao fortalecimento do abdômen, dos oblíquos, reto, abdominal, mas principalmente a parte da lombar. Como surgiu esse trabalho de abdominal em pé? A partir do momento que os meus alunos começaram, na hora de fazer o exercício de abdominal, dizer que iam tomar água e iam ir no banheiro. Isso começou a se tornar uma constante, eu me dei conta que eles não gostavam de se deitar no chão. Tudo bem, trabalho bastante com terceira idade, né, melhor idade, e aí eu resolvi respeitar e adaptar. E aí eu descobri, para mim, que eu gosto também de fazer o trabalho abdominal em pé, ou seja, postura, força, né? Ou seja, postura, força, essa contração. Então, segredo do abdominal é vocês puxarem o umbigo lá nas costas. Não deve se largar nunca a contração do abdômen, né? A não ser que esteja fazendo um cambrê, uma flexão, uma extensão da coluna para trás, aí tem um alongamento. E mesmo assim, não deve nem se soltar, porque é uma região que a gente não tem músculo, a gente tem só pele, gordurinha, e a gente precisa, né, músculos, né, a gente precisa fortalecer, não tem ossos, do externo até o nosso osso do pubis, e dos dois, de um lado ao outro, do ilíaco. Então assim, já comecei, tudo que eu estou fazendo aí, à frente, ao lado, é com contração abdominal.
Isso é muito importante. E aí a gente conscientiza, né, de fato, que um bailarino, um dançarino, nós, enquanto seres humanos que somos, né, ainda bem, devemos puxar, contrair e fortalecer esse abdômen o tempo todo. Não estou falando de barriguinha, nem de estética, nem de peso, e sim de fortalecimento muscular. Tu pode ter um peso a mais que tu deseja, que tu estabeleceu, mas se tu tiver um abdominal fortalecido, lombares fortalecidas, dificilmente vai ter lesões, dificilmente tu não vai ter força para executar o movimento, a dança, a musculação. Isso é muito importante. Dá uma alongada. Esse é o momento em que a gente alonga o abdômen, mas não significa que eu vou soltá-lo. Intensificando um pouco mais, eu gosto muito desse trabalho lateral, dá aquele músculo bem bonito assim, na lateral do abdômen, dos dois lados. Com rotação também, tem que cuidar, né? Nem todo mundo tem essa flexibilidade ou essa maleabilidade para fazer o movimento, e também a gente não pode se machucar. Segredo, segurem o abdômen. Contraem o abdômen, que vocês vão estar fortalecendo, vocês vão estar protegendo principalmente as articulações. Aqui virei na diagonal para notar que dá para fazer mais essa rotação. Isso aqui está trabalhando o abdômen, sim, os oblíquos, o reto, mas também a parte da lombar, fortalecendo. E aqui eu já aproveito que eu estou com a filmadora, né, meu celular no chão, e já olho um lado e outro aqui na praça, ver se não tem nenhum indivíduo querendo levar meu celular para fazer umas selfies em casa. Último exercício, estou trabalhando panturrilha, parece que não, mas sim, e também contraindo o glúteo. Até dei uma batidinha ali para vocês verem que está bem durinho. Puxei o calção porque o calção estava meio que... enfim, a gente vai fazendo o movimento e ele fica meio atochado e aí ele vai dificultando a execução. O outro lado é a mesma coisa. Se vocês observarem, vocês vão ver que a musculatura do gastrocnêmio, dos gêmeos, a panturrilha, a famosa batata da perna, também está sendo trabalhada, junto com a contração de glúteo. Aproveite e já contrai o abdômen. E era isso, meus amores, por hoje, tá? Façam